É a segunda vez que eu estou nesta igreja. Me lembro aqui, não sei se foi ano passado ou retrasado, estive aqui, ouvi um sermão do Beto, casado com a minha sobrinha Débora. E a segunda vez que eu vim aqui, gostei. A igreja realmente aconchegante, uma igreja bonita, Deus seja louvado. E mais bonitos são vocês, que estão aqui, todos mascarados, são bonitos com máscaras. Imagine se tirar as máscaras, né? Serão não bonitos, serão lindos. Deus seja louvado pelo seu povo aqui neste santo e bom lugar. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Marilda, está ali sentada. Quem não conhece a minha esposa, nós estudamos teologia juntos. Ela é pastora, eu já falo dela pastora, mas depois ela não quis ser pastora e fez enfermagem e também se aposentou como enfermeira. Eu do nosso hospital, Hospital Adventista. Nós temos 2 filhos, o Fábio e a Aline, ambos são casados. E a minha irmã Célia está ali, sentada ao lado da minha esposa. Eu sempre começo dizendo Maranata, eu não posso esquecer. Vocês estão afinados, hein? Vocês estão afinados. Antes de tudo, agradeço a Débora pelo convite. Foi muito bom ser convidado para ser o mensageiro de vocês nesta manhã. Eu até venho dizendo isso há 38 anos. O dia que eu esquecer Maranata, pode me internar que eu estou com Alzheimer. Ainda bem que eu ainda não esqueci ainda. Vamos lá? Maranata. E nós iremos embora com Ele. Todo mundo junto. Maranata. E nós. Feche teus olhos. Senhor Deus, obrigado. Porque a nossa esperança é que o Senhor volte o mais breve possível. Obrigado porque a promessa que o Senhor fez há 6.000 anos atrás, lá para os nossos pais, ela continua viva no nosso coração. Temos a certeza que há 2.000 anos atrás o Senhor esteve aqui e o Senhor prometeu, quando ascendeu aos céus, que voltaria o mais breve possível. E obrigado porque nesta manhã nós estamos aqui com esse propósito, de relembrar, Senhor Deus, que o Senhor continua sendo o nosso Salvador e razão da nossa vida. E nesse momento, que a Tua promessa, Senhor Deus, mais uma vez se cumpra. O Senhor prometeu que não deixaria nós sozinhos, órfãos aqui nesta terra, mas concederia a nós o privilégio, Senhor Deus, de recepcionarmos a terceira pessoa da divindade. Que o Santo Bom Espírito de Deus apodere-se da minha cabeça, da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Que o Espírito de Deus apodere-se de cada um, do menor até o maior, do mais novo até o mais idoso. Que o Espírito de Deus nos dê iluminação e inspiração. É que eu peço e agradeço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão de hoje fala Pai Nosso. Quando nós falamos de Pai Nosso, a primeira coisa que vem em nossa mente é a oração do Pai Nosso. Se você pensou dessa maneira, você acertou, porque justamente é a proposta minha nesta manhã. Normalmente dificilmente você vai ouvir um sermão sobre o Pai Nosso, porque nós não pregamos sobre o óbvio. Eu estou dizendo, 38 anos como pastor, dificilmente eu preguei sobre o Pai Nosso, porque eu falava, mas a igreja sabe sobre o Pai Nosso, o que eu vou falar sobre o Pai Nosso? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia numa segunda oração de Jesus. Ela está em São João, capítulo 17. Eu só vou ler um versículo dessa oração. Essa oração ela está subdividida em 3 partes. A primeira parte, Jesus pede para que Deus glorifique a Ele, a glória que Ele tinha antes da formação do cosmo aqui nesse infinito universo. A segunda parte, ele orou para que Deus protegesse os discípulos do mal, protegesse você e a mim do mal. E a última parte, ele ora sobre a unidade que nós devemos ter, unidade com Deus, com Cristo, unidade com a palavra, unidade entre nós, sermos unidos uns com os outros. Mas no versículo 3, São João 17, versículo 3, diz assim, a vida eterna é esta, 2 pontos. Ele para aqui, 2 pontos, palavra de Jesus, na sua oração. Que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus aqui, ele vai diretamente dizendo para você o que é a vida eterna. E nós estamos aqui nesta manhã com esse propósito, de entender e compreender o que é a vida eterna, o que eu preciso para ter o direito da vida eterna. Jesus diz assim, primeiro item, você deve conhecer a Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro.
Segundo item, você deve conhecer aquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Isso é vida eterna. As demais coisas que nós conhecemos, todas as nossas 27, 28 doutrinas, tudo isto é o processo secundário. O processo primário é conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo. Quando nós falamos de conhecimento, para você conhecer Deus, eu digo, primeiro item, é em relação às suas obras. Para conhecer Deus naquilo que Ele criou, naquilo que Ele fez, desde o micro ao macro. O micro, nós podemos dizer, é a menor partícula da luz, o neutrino. O homem nunca viu um neutrino, e nunca vai ver um neutrino, mas é a menor partícula que nós conhecemos. E nós vamos para o macro. Aproximadamente hoje, segundo a ciência, nós estamos aí com aproximadamente 500 milhões de galáxias. Alguns chegam a dizer 2 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Então, para você conhecer do micro ao macro, a eternidade é muito pequena para você. Muito pequena. Segunda maneira de você conhecer Deus, através da autorrevelação. Deus se revela de uma forma direta, objetiva, através da Bíblia. Aí na Bíblia você vai encontrar a revelação de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Você vai encontrar a tua revelação, quem você é, de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Na Bíblia você vai encontrar um conflito. Você vai encontrar ali o inimigo de Deus. Então a autorrevelação, nós conhecemos a Bíblia, é uma maneira de você conhecer a Deus. Terceiro item de você conhecer a Deus, através de Jesus. E quando você vai começar a conhecer Jesus, eu digo o seguinte, conhecer Jesus é muito fácil. Deus facilitou a nossa vida eterna em conhecer Jesus. Qual a maneira de eu conhecer Jesus? Pelos evangelhos. Se você pegar, na realidade, se você pegar a Bíblia, só o Antigo Testamento vai apresentar 333 profecias em relação ao Messias, Jesus. 333. Mas quando você vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali você tem, um conhecimento pleno de Jesus. Quem é Jesus? Com que propósito ele veio a esse mundo? Por exemplo, o livro de Mateus, você vai conhecer o Cristo, filho de Davi. O Cristo, o Deus homem. Quando você vai para o livro de Marcos, você vai conhecer o Jesus dos milagres, Jesus das obras. Ele já vai ali, Marcos já começa relatando os milagres de Cristo, as obras de Cristo. Quando você vai para o livro de Lucas, você vai ver o Cristo histórico, o Cristo prometido, desde o princípio, desde o começo. Quando você vai para o livro de João, você vai conhecer o Cristo Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o livro de João. Então, se você quer conhecer Jesus, os evangelhos é um caminho muito bom, muito garantido. Agora, se você deseja conhecer Deus, conhecer Jesus de uma forma pessoal, de uma forma íntima, eu particularmente, eu gosto mais dessa maneira. Conhecer Deus através das obras é excelente, você tem aí a eternidade para conhecê-lo. Conhecer através da Bíblia, você precisa de outra eternidade para conhecer. Conhecer Jesus, através de uma experiência experimental, pessoal, essa é minha preferência. Eu vou dizer aqui 3 itens para você conhecer Jesus de uma forma íntima, pessoal. Primeiro, oração. Oração é a maneira mais correta de você conhecer Jesus pessoalmente, intimamente. Quando você está aqui, você, Jesus, nesse momento que você estiver ajoelhado, você ali pode se considerar uma pessoa 100% santa, 100% perfeita. E 100% salva para o reino dos céus. Você só começa a se perder quando você se levanta. Mas ajoelhado, essa possibilidade ela não existe. Quando você está ajoelhado, você tem ali a presença garantida de Cristo com você. Presença garantida. A segunda maneira de você conhecer Jesus pessoalmente, intimamente, não tem dúvida nenhuma, é a Bíblia. A Bíblia é a segunda maneira. E a terceira é a igreja. Por isso nós estamos aqui. Eu sei que depois dessa pandemia aqui,
nós ficamos assim, sabe, ir à igreja, eu fiquei, sabe, parei um dia e fiquei assustado, falei, 6 meses que eu não vou à igreja, e eu fiz uma promessa para Deus. Eu nasci no lar adventista, fiquei 11 anos não, na realidade um pouco mais de 11 anos, 12 anos fora dessa igreja. E quando eu retornei para a igreja adventista, com 28 anos de idade, eu fiz uma promessa, Senhor, ainda que eu esteja no UTI de um hospital, se me der uma oportunidade, eu vou fugir, eu vou para a igreja no sábado. Não quero faltar mais nenhuma vez, porque eu tinha passado a experiência de ter faltado à igreja, aí me apostatei. A experiência foi muito amarga, foi muito dolorida. Eu falei, não quero essa experiência mais nunca na minha vida. E depois, agora com a pandemia, fiquei quase 6 meses sem a igreja. É algo inacreditável. Mas está começando tudo de novo e o coração começou a alegrar outra vez, aquecer de novo. Tem uma maneira de você conhecer esse Jesus pessoalmente, é a igreja. E nós vamos então estudar aqui, irmãos, nesta manhã, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, a oração do Pai Nosso. Oração que você não precisa nem abrir a Bíblia, que todos nós conhecemos, as crianças elas aprendem logo cedo, é justamente a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso, todo mundo junto, vamos lá? Vamos saber, estamos afinados? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração, irmãos, ela tem exatamente 10 frases. 10 frases. Assim como os 10 mandamentos, nós temos aí 10 mandamentos, e nós temos o fruto do Espírito, que nós falamos, normalmente falamos em 9 características do fruto do Espírito, mas o resultado dos 9 é o caráter de Cristo, então seria 10. Interessante isso. Então, nessas 10 frases aqui da oração do Pai Nosso, eu digo, é a oração completa, que preenche todas as nossas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. E eu vou mais longe. Preenche também as necessidades materiais nesta oração. Eu faço uso dessa oração todas as manhãs na minha meditação. Não abro mão dessa oração em momento algum, em hipótese alguma. Quanto mais eu medito nessa oração, quanto mais eu repito essa oração, mais essa oração, ela sabe, vai penetrando em mim, ela materializou em mim, encarnou em mim. E quanto mais eu medito nessa oração, mais amigo de Cristo eu me torno. Mais Cristo, sabe, se torna especial para mim. Ele começa, Pai Nosso que estás nos céus. Interessante que nós falamos, Pai Nosso está nos céus, dá a intenção que esse Deus está muito distante de nós, é um Deus impessoal. Um Deus que não é presencial, não está presente. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai observar o seguinte, quando a Bíblia fala de nosso Deus, ele sempre põe assim no pessoal. Inclusive o primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, o primeiro mandamento, o que diz o primeiro mandamento? Você que sabe de cor, e deve saber. Como é que começa o primeiro mandamento? Vamos lá, todo mundo junto. Foi fraco. Não terás? Interessante, irmãos. Esta é a segunda parte do mandamento. A primeira parte do mandamento começa assim, eu sou o Senhor teu Deus. Tirei você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Então a expressão, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus muito pessoal. É como se Deus fosse único para você. É como se eu tivesse um Deus, você tivesse o seu Deus, e o meu Deus é meu. Eu não vou dividir com ninguém. Essa é a realidade desse mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando eu digo assim,
Pai nosso que está no céu, estou dizendo, esse Pai está muito distante. Mas quando eu digo assim, Pai meu que está no meu coração, que está na minha vida, está no meu lar, está, sabe, na minha família, Pai que está no meu trabalho, Pai que está, sabe, nas minhas atividades, nos meus pensamentos, Pai que está nos meus temperamentos. Olha que visão bonita. Pai que está nos meus desejos, no meu apetite, Pai que está nos meus relacionamentos, Pai amigo, Pai conselheiro, ajudador, libertador, recuperador, restaurador. Olha a visão desse Pai. Meu coração é a terra onde Deus habita. Meu coração, irmãos, é a terra onde Deus habita e faz morada. Ele que controla tudo aqui dentro, não sou eu, é Ele. Ele terá, meus irmãos, Ele é que tira o que não agrada e faz prosperar tudo o que é melhor. Isso é meu Pai. E a segunda frase, santificado seja o teu nome. Irmãos, lá em Levítico 11, 44, 45, Moisés, ele lança aqui o maior desafio para todos nós. O maior desafio de seres humanos, criatura de Deus. Moisés assim, para o povo de Israel, sede santo, porque Deus é o quê? Santo. E é interessante que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz assim, sede santos em todos os vossos procedimentos, em todas as vossas atitudes, porque eu sou santo. E Paulo, ele vai um pouquinho, talvez mais longe, principalmente para você e eu, que estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, ó, santificai o espírito, a alma e o corpo, estejam irrepreensível para a segunda vinda de Jesus. Por quê? Eu quero dizer uma coisa para vocês, somente o semelhante que se atrai. Você observa aqui, em qualquer grupo de seres humanos, os bêbados que gostam de cachaça vão estar sempre juntos. Os que gostam de coisas erradas, os bandidos, ladrões, estão sempre nos seus grupos, sempre juntos. Os magistrados estão sempre ali, são sempre do mesmo lado. Os professores, os intelectuais, é assim. E é interessante, meus queridos, quando meditarmos sobre a santidade de Deus, ficamos cada vez mais fortes, mais determinados a viver, sabe, livre do pecado. Precisamos entender melhor, meus irmãos, a gravidade do pecado. O pecado é uma coisa séria. Nós precisamos aprender como odiar o pecado com o mesmo zelo que Deus odeia o pecado. Eu até digo que o único pecado que não é pecado é você ter ódio do pecado. Não é pecado. O ódio em si é pecado, mas esse aqui não. A pessoa que medita, sabe, todos os dias na santidade de Deus, que agradece a Deus pela sua própria vida, vai viver uma vida de santidade todos os dias da sua existência. Uma vida santa. Terceira frase, venha o teu reino. Mas por que este pedido de Jesus Cristo? Porque o reino que nós estamos vivendo aqui, ninguém merece. Venha o teu reino, Senhor. Porque na primeira vinda de Jesus Cristo, Jesus estabeleceu o reino da graça. O reino da graça está no teu coração, no meu coração. No reino da graça, Ele não resolveu o problema do pecado. Nós continuamos nesse mundo, continuamos adoecendo, continuamos morrendo, continuamos na tristeza, na angústia, no sofrimento. Não resolveu o problema. Na promessa de Ele agora, segundo o reino da glória, Ele vem justamente para resolver o problema do pecado. Porque no reino que nós estamos vivendo, irmãos, aqui, o reino do mal, o reino do ódio, da vingança, da raiva, da ira, da injustiça, o reino da pobreza, da fome, da doença, da morte, o reino do orgulho, da soberba, da avareza, da cobiça, o reino da idolatria, da imoralidade, da inimizade, da inveja, da mentira, do engano. Presta atenção no contraponto. Vem o teu reino, o reino da paz, o reino do amor,
o reino da justiça, o reino da glória, o reino da vida, o reino da felicidade, do gozo, do prazer. Olha o contraponto desse reino. Esse é o reino que todos nós queremos, todos nós almejamos, estamos aqui por causa desse reino prometido por Ele. E esse reino, irmãos, vai acontecer na segunda vinda de Jesus, aí sim. Aí nós vamos viver nesse reino pleno, completo e total. E a quarta frase diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Ninguém vai para o céu à força. Esta é a forma de Deus agir. Ele respeita a soberania da vontade humana. A tua vontade é a minha vontade. Você escolhe vida, sabe, salvação, perdição ou morte. A irmã White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, página 686, ela diz assim: se você quer se libertar do inimigo, Satanás, entrega a sua vontade a Jesus Cristo. Olha, entrega a sua vontade a Jesus Cristo. Ele diz: dá-me a tua vontade, tirar do domínio de Satanás, e dela me apoderarei. Então eu posso operar em ti o querer e o fazer segundo a minha boa vontade. A vossa vontade se torna a vontade de Deus. Ainda, irmão White, no mesmo livro, página 692, ela diz assim: caso deixemos de entregar a nossa vontade a Jesus Cristo, Satanás dominará a nossa vontade. Satanás governa sempre a vontade que não está sob o domínio do Espírito Santo. O domínio de Satanás é cruel, ele prende, ele escraviza, ele sufoca, ele domina com força, ele faz sofrer e por fim ele mata. É interessante isso aqui da irmã White. Ele diz assim, para nós tirarmos, é a nossa vontade que está sob o domínio, o controle, devido à natureza pecaminosa nossa. Dizer, Senhor, a minha vontade eu quero entregar a Jesus. Aqui, Jesus, está a minha vontade. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Nós temos que ensinar as pessoas. Essa é a nossa parte, é a sua parte, minha parte. Sexta frase. Quinta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui nós encontramos, irmãos, para a nossa sobrevivência, precisamos de 5 itens. Se faltar um dos 5, você fatalmente vai morrer. Não tem jeito. Primeiro, para a sua sobrevivência, você precisa de oxigênio. Sem oxigênio, você não consegue, sabe, viver mais do que 5 minutos. Primeiro, oxigênio. Segundo, luz solar. Luz solar. Terceiro, água. Quarto, comida. E quinto, sono. Faltou um desses 5 itens, você vai ter problema sério. Só que nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Você não é um ser humano com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiência humana. Cuide da sua alma com carinho. Entregue o seu espírito a Deus. Entregue o seu espírito a Deus. No mundo, aqui no ser espiritual, para a sobrevivência do ser espiritual, você precisa de 5 itens também. 5. Se faltar um dos 5, fatalmente você está já morto. Ou está pelo menos na UTI. Primeiro, oração. Oração é o oxigênio do espírito. Quando você está orando, você está oxigenando o seu espírito. Segundo, a Bíblia é a comida do espírito. A Bíblia até repete 3 vezes. Aqui, Jeremias, Ezequiel e Apocalipse. Achei as tuas palavras e as comi. E as tuas palavras me foram gozo, alegria, gozo e alegria. A Bíblia. Terceira, igreja é a água do Espírito. Você vem aqui ver o tom e voz, né? O trio, né? Tom e voz cantando. Aí vê uma oração. Você vê aqui as crianças aqui no momento infantil. Essa é uma água gostosa, água gelada, que refrigera o espírito e a alma. Quarto, irmãos, você precisa ser luz. Qual a luz do Espírito? Seu testemunho. Se você não estiver testemunhando, você está apagado, você está em trevas. Todas as vezes que você está testemunhando. Essa semana passada eu passei eu e minha esposa aqui na clínica, aqui, Vida Natural de São Roque. Nós fomos fazer uma experiência lá de capelão. E durante a semana inteira nós testemunhamos para as pessoas não adventistas. E ser luz é uma coisa fantástica. Foi a semana mais gloriosa minha desse ano, 2021.
semana fantástica. Testemunhamos, e as pessoas, ficaram felizes, alegres, por o fato de receber luz. E quinto, o sono do Espírito, é a paz interna. Então, você precisa dessas 5 coisas para sobreviver. Sexta frase, perdoa as nossas dívidas. Isso aqui é interessante. Não, perdão é salvação. Quem ama, perdoa. Sabe qual é a essência do perdão? É aceitar que ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Isso é bom, principalmente você que é pai e mãe. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer para você, os filhos, que você é um ser que erra. Não tenha vergonha disto, em momento algum, todos nós erramos. Jesus deixou exemplo ao perdoar aqueles que o mataram. Perdoe-se diariamente. Perdoar é fazer uma limpeza, irmãos, interior, tirando o lixo que alguém deixou em você. Sabe que a atitude mais corajosa de uma briga é perdoar. Perdoar é libertar alguém da culpa e descobrir que o prisioneiro era você. Só o perdão de Deus limpa e remove nossas manchas mais profundas do nosso ser. Sétima frase. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque quando você não perdoa, o que acontece dentro do seu coração, na sua mente? A partir do momento que alguém agrediu você, não importa se é esposo, se é esposa, não importa se é filho, se é amigo, se é pastor, se é ancião de igreja, não importa. Se você não perdoa, você vai criando um ressentimento. Se você não perdoa, você vai criando no seu coração, sabe, um momento de raiva, de ira. E você chega a um ponto, se você não perdoa, você vai buscar, querendo ou não querendo, desejando ou não desejando, a vingança. Você vai querer se vingar. E quando você perdoa, esses sentimentos desaparecem de você, completamente. E são eliminados da sua vida. Por isso que receber perdão e perdoar é libertação completa e total. A 8ª frase aqui eu queria chamar a atenção. Talvez dessas, tudo que eu falei para vocês, a 8ª é uma das mais importantes da oração do Pai Nosso. Por quê? Assim, não me deixe cair em tentação. Eu digo, irmãos, que a tentação, ela é sobrenatural, completamente sobrenatural. Ela hipnotiza criança, hipnotiza jovem, adolescente, adulto, idoso. Ela hipnotiza o ser humano de tal maneira, que você cai na tentação sem perceber. Esta frase aqui, não me deixe cair em tentação, é uma frase que você deve usar continuamente, permanentemente. Lúcifer, nos céus, ele conseguiu, através da tentação, derrubar um terço dos anjos. E uma coisa impressionante é que a irmã White diz o seguinte, que esse terço dos anjos, nós não sabemos quantos são. Eu calculo aí alguns bilhões de anjos, alguns bilhões. Sabe, não existia uma única razão, um único motivo da rebelião deles contra Deus. Se existisse uma única sequer, o pecado tinha a sua razão de existir. O poder da tentação é impressionante. Normalmente, quem são tentados são os santos, são os escolhidos, são os filhos de Deus. Os ímpios, eles não sabem o que é tentação. Eles desconhecem o que é negócio de tentação, completamente. Quem são tentados? É você, sou eu, são os nossos filhos. Nós somos tentados. Então, nesse item aqui, nós precisamos estar conectados 24 horas com Deus. Eu até digo, se eu caio em tentação, eu sempre caio nos braços de Jesus Cristo. Eu não abro mão disto. Porque todas as vezes que eu caio nos braços de Jesus Cristo, Ele já me levanta. Na verdade, eu nem caio, já me levanta. Então, é uma coisa que tem que chamar, sabe, isso aqui tem que ficar firme na nossa mente. Diz assim, eu não posso cair em tentação. E só tem uma alternativa. O Senhor, por favor, me livre. Me livre da tentação. Se o Senhor não me livrar, eu já caí. Por quê? Nós temos aqui, irmãos, o pecado, eu chamo o pecado visível e invisível. Quando se fala dos pecados invisíveis, eu tenho aqui
anotados 54 pecados invisíveis. 54. O pecado visível, eu não tenho medo, não. Roubar, matar, adulterar, tranquilo. Não é meu problema. Mas o problema, justamente, são os pecados invisíveis. Como a soberba, a ganância, a arrogância, a presunção. Esses são os pecados invisíveis. E, para que o meu tempo que já se foi, a 9ª frase diz assim: livra-nos do mal. No mal, nós temos aqui 3 aspectos do mal. Primeiro, é a nossa natureza que nós herdamos de Adão e Eva. Nós só tínhamos uma natureza de Deus, a natureza espiritual. Com o pecado, nós adquirimos a segunda natureza do mal. Então, a mistura do bem com o mal, nós chamamos de natureza pecaminosa. Isso está no nosso gene, está na nossa genética, está na cabeça, do cabeça aos pés nosso. Então, essa é a primeira parte aqui, irmãos. Normalmente, qual é a nossa tendência? É estarmos centralizados no primeiro, em Adão. E eu lanço um desafio para você. Não continue centralizado em Adão, porque Adão é só tristeza, é só derrota, é só amargura. Em Adão você vai sempre cair, sempre cair, sempre cair, sempre cair. Em Adão você vai ser uma decepção, uma tristeza permanente, contínua. Agora você tem que centralizar no segundo Adão, que é Jesus Cristo. O segundo Adão é só vitória, é só alegria, é só poder, é só força, é só grandeza. Eu tenho que fazer, esse transporte, sair do primeiro Adão para o segundo Adão. Essa é a proposta do cristão. A proposta de Deus para você e para mim é nós vivemos o segundo Adão, Jesus Cristo, em todos os seus aspectos, em todas as suas atividades, em todos os seus atos. Segundo aspecto do mal é o mundo que nós vivemos. Mas esse mundo que nós estamos vivendo, com tanta maldade. E hoje eu olho para as crianças e falei: Senhor, como é que essas crianças poderão ser salvas? Como é que o Senhor vai salvar os nossos filhos? Como é que o Senhor vai salvar os netos? Eu tenho um neto de 3 anos e uma de 11. Senhor, como é que vai salvá-los? Como? De tanta maldade, a maldade entrou-se dentro da nossa casa, entrou nos nossos lares, entrou nos nossos quartos. Nós não temos mais como ficar livre dessa realidade, dessa maldade. Quando você vai na rua, é assalto, é tanta gente querendo, sabe, golpes em cima de golpe, cada dia agora estão usando a Bíblia para dar golpe. Chega e diz assim: você crê na Bíblia? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Crê no Espírito Santo? Você aceita? Aceito. É um golpe. Incrível que pareça. E o terceiro mal, que é o mal que eu digo o seguinte, irmãos, é um mal insuportável, inaceitável, inadmissível. É um extraterrestre que entrou nesse mundo e infernizou a nossa vida, querendo tirar nós o direito de crermos em Deus, querendo tirar o nosso direito de sermos filhos de Deus, filhas de Deus, queremos tirar o nosso direito de servir a Deus, queremos tirar o nosso direito de sermos salvos, que é Satanás e os demônios. E nós chegamos num limite dos limites. Senhor, eu não aguento mais esse peito da terra. Senhor, me tire daqui. A minha oração todos os dias: Senhor, me tire daqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu não suporto mais ver tanta desgraça, tanta tragédia. Me tire daqui, Senhor, me tire daqui. Ah, se a igreja começar a clamar, se você começar a clamar: eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. E a última frase, irmãos: teu é o reino. Deus, Ele reina nesse infinito universo, com as suas 500 milhões de galáxias, ou 2 bilhões de galáxias, não sei. Ele que reina tudo, sabe, de uma forma absoluta, exceto o planeta Terra. Mas Ele já adquiriu o direito de reinar aqui, porque Ele já pagou o preço. Eu digo 3 razões que Ele tem o direito de reinar aqui. Primeiro, Ele é o Criador. Segundo, é o mantenedor. Terceiro, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Teu é o poder. Quem é que pode disputar com Deus? Quem pode medir forças com Deus? E Tu é a glória. Eu quero lançar agora, terminando essa mensagem. Nos últimos 38 anos que eu voltei para essa igreja, eu estou com 66 anos agora.
Nos últimos 38 anos, meus irmãos, eu tenho vivido exclusivamente para honrar, glorificar Deus, Cristo e Espírito Santo. A minha vida está centralizada nesse propósito, nesse foco. Senhor Deus, eu vivo para glorificar o Teu nome. Eu vivo, Senhor Deus, para glorificar o nome de Jesus. Eu vivo para glorificar o nome do Espírito Santo. Em tudo o que eu fizer, seja no lazer, eu estou para glorificar a Deus. Seja em qualquer que sejam as minhas atividades, eu existo para glorificar a Deus, e Deus nos criou para isto. Ele fez você, fez a mim para a glória dEle. E o propósito, sabe, é este, não existe outro propósito. E quando você entender e compreender, Senhor, eu vivo para glorificar a Tua pessoa, eu vivo para glorificar o Teu nome, eu vivo para glorificar o Teu caráter, eu vivo para glorificar as Tuas obras. Eis-me aqui. O que queres fazer de mim? O que queres que eu faça contigo? Eu faço aqui agora um apelo para você. Eu encerro com oração. Começando das crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, minha idade, idosos como eu. Quantos querem, a partir de agora, dizer, Senhor, eu quero viver exclusivamente para glorificar o Teu nome, glorificar o Teu caráter, glorificar a Tua pessoa. Será que tem algum corajoso aqui nesta igreja? Quero orar por você. Levante a mão. Não, levante o corpo inteiro. Levante o teu corpo inteiro. Você vai dizer, Senhor, e você, por favor, pega agora a oração do Pai Nosso. Comece agora a fazer essa oração, mas desta maneira. A oração do Pai Nosso é a espinha dorsal. Aí você vai preenchendo conforme as suas necessidades. Eu coloquei aqui um lado que eu preencho conforme as necessidades da oração do Pai Nosso. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado que o Senhor lançou um desafio tremendo para nós. O desafio é conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. Percebemos, Senhor Deus, conhecer Deus através das obras, precisamos da eternidade. Conhecer o Senhor através da revelação, talvez precisamos de outra eternidade. Conhecer o Senhor através de Jesus Cristo. Jesus foi bem claro, aquele que me conhece está conhecendo o Pai. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor dá a nós, Senhor Deus, de conhecer o Senhor de uma forma muito pessoal, muito íntima. E esse aqui é o segredo da nossa vida eterna, é o segredo da nossa existência, é a razão de existirmos. É justamente, Senhor Deus, entender e compreender que somos criaturas das Tuas mãos e o Senhor nos fez para o Senhor mesmo. E obrigado, Senhor Jesus, porque nós lançamos aqui, temos um desafio. O desafio agora, Senhor Deus, é conhecer o Senhor através da oração, através da Bíblia, através da igreja e através da obra desse infinito universo. E obrigado, porque nós queremos agora viver exclusivamente para glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus, glorificar o nome do Espírito Santo, e vivemos, Senhor Deus, para exaltarmos as Tuas obras, o Teu caráter. Dê-nos, Senhor Deus, agora a unção plena do Santo Bom Espírito. Que o Espírito de Deus agora apodere-se de nós, que o Espírito de Deus agora nos cele, que o Espírito de Deus nos unja, Senhor Deus, para realmente vivermos, para honrarmos, glorificar o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém.